são? Isso aqui são 2 jornais americanos. Tá aqui que é o Scientific American, que é o jornal mais respeitado dos Estados Unidos nessa época. Que data tá aqui? 7 de abril de 1906. Esse é um documento... Cara, eu não era nascido ainda. Esse aqui, eu juro. O pessoal fala que eu sou velho, ó. Então, esse jornal aqui tem essa matéria aqui. O que tá escrito aqui? Onde? Pra mim tá de ponta cabeça. Esse em preto aqui. O aeroplano dos Wrights e suas performances. Isso. Lene, você consegue jogar na tela, traduzido aqui pro pessoal? O quê? Calma aí que eu tô procurando a imagem do Shyamalan ainda. Aquela que você pediu ali, né? Já tá lá. O que é isso aqui? Isso aqui é o jornal mais respeitado na área científica dos Estados Unidos. Na época em que... Para voltar um pouquinho, existia uma controvérsia entre quem inventou o avião, Santos Dumont ou os irmãos Wright. Sendo mais superficial, você pode dizer, olha, todo mundo inventou o avião, cada um ajudou num canto, não sei o quê. Mas quando a gente vai para o nu e cru da tese, quem levantou o voo, quem provou que o mais pesado que o ar é possível, né? E eu tenho a minha tese que foi Santos Dumont. Alguns americanos e algumas correntes de brasileiros acreditam nos irmãos Wright porque eles voaram em 1903, dizem, e Santos Dumont voou em 1906. Eu, como pesquisador da história dos adventos aéreos, eu sei que os irmãos Wright diziam que voavam, mas não mostravam voos. Não mostravam. Prova. Esse jornal, que é o jornal mais respeitado dos Estados Unidos na área científica, ele contradiz exatamente os irmãos Wright. Então aqui, o que está escrito aqui? Até traduzir para vocês. Parece que esses supostos experimentos foram feitos em Dayton. Dayton, é isso? Dayton, Ohio. Uma cidade bastante grande e que jornais dos Estados Unidos, por mais alertas que sejam, permitiram que essas performances sensacionais escapassem ao seu conhecimento. Então, abre um parênteses. Os irmãos Wright disseram para os jornais, acabamos de voar 38 quilômetros. Aí, vários tabloides publicaram, os irmãos Wright voaram, os irmãos Wright voaram, sempre sem fotos. O jornal científico publicou essa nota. Então, continuando. Quando se considera que Langley nem sequer lançou com sucesso sua máquina de transportes de homens, que o modelo experimental de Langley nunca voou mais de 1 milha e que o misterioso avião de Wright percorreu uma distância de 38 km à velocidade de 1 km por minuto, temos o direito de obter mais informações antes de confiar nesses relatos franceses. Infelizmente, os irmãos Wright dificilmente estão dispostos a publicar qualquer comprovação ou a fazer experiências públicas por razões mais conhecidas por eles mesmos. ênfase adicionada. Se tais experiências sensacionais e tremendamente importantes estão sendo realizadas em uma parte não muito remota do país, sobre um assunto em que quase todo mundo sente um interesse mais profundo, é possível acreditar que o repórter americano empreendedor que é bem sabido desce pela chaminé quando a porta está trancada em seu rosto, mesmo que ele tenha que escalar um arranha-céu de 15 andares para fazê-lo. Não teria averiguado tudo sobre eles e publicado essas alegações transmitidas há muito tempo? É uma pergunta, né? Porque, particularmente, como ainda é alegado, aí não dá para ler. Os Wright desejavam vender sua invenção do governo por 1 milhão de francos. Certamente o próprio governo é o primeiro ao qual eles provavelmente se candidatarão. Certamente queremos mais luz sobre o assunto. Para resumir, o que esse jornal está falando? Ô, irmãos Wright, você fica espalhando notícia que você está voando, só que você não mostra voo. Todo mundo quer ver um voo de vocês e vocês não mostram. E nós somos um jornal sério e nós não confiamos em relatos simplesmente de pessoas que dizem que voam e não mostram seus voos. E a gente não entende por que vocês não querem mostrar, sendo que o governo americano quer pagar para vocês mostrarem um voo e até o governo francês quer pagar e vocês continuam não mostrando. Então, o que acontece? A primeira pessoa que mostrou um voo e mostrou na frente de cientistas, de comitês, né, preparatórios aí para uma competição, testemunhas público, jornais, né, ou seja, repórteres, foi publicado no mundo inteiro. A primeira pessoa que fez isso foi Santos Dumont, em 1906. O que os irmãos Wright têm em 1903? Relatos. De quem? Deles.
Então a minha briga é essa, que as testemunhas dos Wright são o quê? As próprias pessoas que trabalhavam com ele, pessoas conhecidas dele, mas nenhum registro fotográfico foi liberado até o primeiro voo público deles, que aconteceu em 1908. 2 anos depois de Santos Dumont. E em 1908, já tinham 2 dúzias de pessoas voando. Então, quando os Wright apareceram pela primeira vez em público com o avião deles, já era uma coisa que já era comum. Então, as pessoas que acreditam nos Wright, ao meu ver, desconhecem alguns fatos que são fatos que estão sacramentados em materiais históricos da época. Então, não adianta você falar, mas tem um jornal que saiu que disse que eles voaram. Bom, mas esse jornal era um jornal confiável? Era um jornal sério? Era um jornal científico? Ou era um tabloide? Foi publicado voo? Então, esse tipo de coisa, quem viu? Santos Dumont, ele fez tudo na frente de pessoas. Ele foi a primeira pessoa, foi realmente a pessoa que provou que o mais pesado que o ar voava. Porque nessa época, em 1905, 1906, a maioria das pessoas eram céticas com relação à possibilidade do homem voar. E Santos Dumont diz no livro dele, o que eu vi, o que nós veremos, é que os irmãos Wright, era impossível eles terem voado em 1903, porque naquela época não tinha motor com potência e pesos leve o suficiente para você levantar uma geringonça do ar. Exato. E de fato, os irmãos Wright dizem que eles utilizavam um motor de 16 cavalos. No centenário dos irmãos Wright, em 2003, ou seja, tentaram replicar o voo deles 100 anos após, com os mesmos equipamentos, os mesmos materiais utilizados, o mesmo motor, não conseguiram voar. Uma prova de que eram os irmãos Fake Wright. Então essa é a minha discussão com o Lito, que o Lito acredita que os Wright voaram por uma série de testemunhos próprios. Entendi. E aqui o próprio jornal Scientific American falando que Santos Dumont foi o primeiro a voar. Então eu não trouxe aí a tradução, mas fica para a próxima aí, pra gente não se alongar. Caramba. Então tá aqui o jornal Scientific American para quem quiser pesquisar na internet. 8 de novembro, meu aniversário, olha 8 só. 8 de novembro de 1906. O ano que eu nasci. O próprio jornal fala, finalmente, alguém mostrou que é possível É aqui que tá? Voo de sucesso, né? Sucesso do voo de Santos Dumont, do avião de Santos Dumont. Então, aí esse jornal fala, finalmente alguém provou que o voo do mais pesado que o ar é possível. É possível. Então, o mesmo jornal, que é o jornal mais sério da época, que não publicava qualquer coisa, porque era um jornal científico, e acompanhava a indústria americana, né, em todos os seus patamares. Ele acompanhou o desenvolvimento da aviação e ele registra, está aqui historicamente, dizendo que o primeiro a voar foi Santos Dumont. E, ou seja, o voo dos irmãos Wright hoje é amplamente disseminado no mundo, porque eles dizem, né, eles usam essa retórica de 1903, que nunca se provou. O próprio cópia, né, do avião mostra que não é capaz de voo, mas para muitas pessoas que eu julgo desavisadas com base científica, essas pessoas replicam às vezes que os irmãos Wright foram os pioneiros, e eu procuro defender o Brasil. Santos Dumont. O Santos Dumont, o relógio de pulso, é verdade? Ele não foi inventor, né, do relógio de pulso. Ele já existia o relógio de pulso para mulheres. Os homens utilizavam o relógio de bolso. Ah, tá. O que ele fez foi popularizar o relógio de pulso, porque ele era um competidor, né? Além de inventor, gênio e tudo mais, ele participava de muitas competições. Ele participou de competições desde motocicletas, de carros e também de dirigíveis, aviões. Então ele entendia que o relógio era importante, o cronômetro, né, no pulso, era mais cômodo, inclusive para pilotar os dirigíveis, né? Um relógio de bolso podia cair, atrapalhar ele, desconcentrar. Então ele foi o cara que encomendou para o Cartier: faça um relógio assim para homens. E a gente voltou agora para o relógio de bolso. Todo mundo usa. Todo mundo usa o relógio de bolso agora. Que é isso aqui, ó.
Coloca no bolso. Sim. É, bom. Põe uma correntinha, então fica igualzinho.